também que nos acompanha através da internet. Que essa presença maravilhosa alcance você nessa noite e que Deus venha falar tremendamente no seu coração e que nessa noite Deus ele vem trazer aquilo que você veio buscar. Deus venha revelar no seu coração que você saia nessa noite aqui renovado, fortalecido, porque a palavra do Senhor, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu quero ler um texto que está no livro de Reis, capítulo 5. Eu quero ler com você do verso 16 ao 28. Tem algum visitante aqui nessa noite? Amém? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Aqui é uma família que está disposto a abraçar vocês e que nessa noite, aquilo que vocês buscam de Deus, Deus vai falar com vocês em nome de Jesus, como todos aqueles que estão aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Zander, sou um servo aqui dessa casa, estou aqui para servir você e a toda a igreja. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos seus braços. No outro dia, de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu filho é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: não é, não. A criança morta é a sua e a viva é a minha. E assim foi que discutiram na frente do rei. Verso 23. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada e quando a trouxeram, disse: cortem a criança viva pelo meio e deem a metade para cada uma destas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com um coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher. Mas a outra mulher disse: podem cortá-lo em 2 pedaços. Assim, ele não será nem meu e nem seu. Aí Salomão disse: não matem a criança, entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Verso 28, para encerrarmos. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão. E aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Oremos. Pai, eu te louvo, eu te adoro.
O Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor da igreja, o Senhor de nossas vidas. Eu te peço nesta noite que teu Espírito venha nesse lugar, teu Espírito Santo falando em nossos corações, me usando nesta noite como instrumento, Pai, para trazer a mensagem para a tua igreja. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua fidelidade. Eu te agradeço. Se você concorda, meu querido irmão, minha querida irmã, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nessa noite, eu tenho aqui 45 minutos para trazer aqui essa mensagem ao seu coração, que ela venha um impacto, para que você nesta noite venha entender acerca de que Deus tem para você, que o Senhor me dê aqui um espírito de sabedoria, para aquilo que Ele venha falar. E eu trouxe na mensagem dessa noite um título para esta pregação: como obter êxito em meia prova. Sabemos que todos os dias eu e você se deparamos com situações que não encontramos saída, não achamos resposta para nossas vidas. Tantas situações acontecem comigo e com você. E muitas vezes essas situações nos colocam contra a parede e muitas vezes não achamos respostas para que esses problemas venham a ser resolvidos. E muitas vezes vem sobre nós a tristeza, o desespero, a vontade de desistir e muitas vezes de chutar o balde na caminhada ao qual nós temos com o Senhor. E muitas vezes, nessas situações, dessas provações, muitas vezes chega até o coração do homem achando que Deus o abandonou. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, porque a palavra de Deus diz que Deus não permite algo contra a minha vida ou contra a sua vida que eu e você não possamos suportar. E muitas vezes nesta prova, nesta luta, nessa situação que vem contra a minha vida, que vem contra a sua vida, de você que nos assiste nesta noite, Deus, Ele tem uma resposta. Deus, Ele tem uma solução. E nesta noite, é uma pergunta que não vai se calar. Como eu posso fazer, ou como eu vou buscar uma resposta para que eu venha obter êxito, obter uma vitória naquilo que vem contra a minha vida? Então, nesta noite, eu quero explanar aqui esse esboço e trazer o contexto a qual aqui no livro de 1 Reis, capítulo 3, aonde a qual aqui a Bíblia está citando aqui sobre um homem chamado Salomão e duas mulheres com uma criança que foi apresentado diante desse rei. Então, a história das duas mães que compareceram perante o rei Salomão é um exemplo clássico da sabedoria divina, algo que somente poderia ter vindo dos céus, para que aquele problema fosse solucionado. Então, esse texto, ele vai nos ensinar sobre a maternidade e a justiça e a sabedoria. Então, vamos aqui buscar entender quem é o rei Salomão. Então, o rei Salomão foi o terceiro rei de Israel, um homem que foi levantado para governar, para ali estar diante daquele povo. Então, o rei Salomão, filho de Davi e de Betseba, você pode acompanhar no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. O rei Salomão governou sobre Israel, ali em Israel, durante 40 anos. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu o templo de Jerusalém. Então, o rei Salomão também era conhecido como Gedesias.
que aqui significa amado pelo Senhor. Ele foi assim chamado pelo profeta Natã. Então, tudo isso está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e do versículo em diante. Então, entendemos que o rei Salomão foi levantado ali por Deus, porque nenhum rei era levantado por homens. Deus usava o profeta e falava no coração do profeta quem era o rei que seria levantado para governar Israel. Assim foi com Saul, assim foi com Davi e assim foi com Salomão. Então, durante o período que Davi, o seu pai, ele estava debilitado, um homem já avançado da idade, um homem já cansado de tantas batalhas, de tantas guerras, então ele já estava próximo à sua morte. Então, ali em meia a sua casa ali, pois Davi tinha mulheres e concubinas, e tinha alguns filhos que ali, no momento que o seu pai se encontrava debilitado, tinha um dos seus filhos, ao qual se chamava Absalão. Absalão, ele queria tomar o trono, mas Absalão, ele era o primogênito, mas não era aquele que Deus tinha levantado para se tornar o rei de Israel. Então ali houve-se uma imensa luta ali, a casa de Davi, houve-se uma imensa bagunça por um filho que queria tomar o seu lugar do seu trono. Então, assim foi ali como Absalão, e também, após a morte de Absalão, Adonias, o outro irmão da parte de pai, também queria tomar o trono. Mas Deus, querido, ele não erra. Deus, ele chama, Deus, ele escolhe, Deus, ele levanta aquele que ele chamou. Então, ainda que alguém tenta tirar aquilo que Deus trouxe para você, nessa pessoa não vai conseguir êxito, porque Deus é aquele que levanta, Deus é aquele que abate, Deus é aquele que estabelece rei, Deus é aquele que tem um controle de tudo e todas as coisas. Deus é o soberano, Ele que determina a última palavra na minha vida e na sua vida. Ainda que se levante pessoas querendo tomar aquilo que Deus prometeu para você, você jamais ficará confundido, porque o Senhor, Ele é o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de promessa. O reinado de Salomão. Salomão aqui, como eu disse para você, ele foi instituído ali no trono de Israel. Viveu durante 40 anos. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão, no início do seu reinado, ele seguiu, no início, todas as instruções de seu pai e agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei. No início. Ali uma pessoa que ele não era nada, não era conhecido, ele foi levantado ali, e ele seguiu a instrução do seu pai, todas as direções, mas após ele obter fama, conhecimento, tudo, o seu coração no início, que era um coração voltado para o Senhor, mas quando ele achou que ele era o bam, começou a se rebelar, começou a voltar as costas para o Senhor e transgrediu todo o mandamento. Então, o rei Salomão foi um grande comerciante. A atividade comercial era um ponto forte do reinado de Salomão. Ele controlou todas as rotas de comércio, estabeleceu pontos estratégicos em Israel de atuação que lhe renderam muita receita. Então, um homem muito rico, um homem muito poderoso, um homem ali que controlou e administrou todo ali o seu reinado, e um homem que foi
próspero, tão grande que a terra não vai existir um homem como Salomão. Então, ele fez aliança com o rei de Tiro, com Irão, porque Irão admirava muito seu pai Davi. E quando ele ficou sabendo que Salomão, ele se tornou rei de Israel, ele foi até o seu encontro. Então, o rei de Tiro, chamado Irão, ele forneceu para Salomão toda ali as madeiras para as construções do templo e da sua casa do bosque. Então, ele fez aliança com o rei de Tiro, ele fez aliança ali com o Egito. E no Egito, veio-se através da aliança todos os carros de guerra, todos os cavalos. Então, ali, ele fortificou o seu batalhão ali em Israel. Então, Salomão, um grande comerciante, e Salomão construiu do templo e outros edifícios. De todas as construções realizadas por Salomão, certamente o templo de Jerusalém foi o mais importante, porque é onde seu pai sentiu o desejo. Porque o seu pai vivia no palácio, e Davi estava no palácio, e a arca da aliança ali sobre tendas. Ele queria construir um templo para que a arca da aliança fosse colocada, mas Deus não permitiu. Então aqui Salomão, ele, conforme aqui o seu pai projetou, ele executou e ali abrigou a arca da aliança. E também podemos conhecer que Salomão foi um rei sábio. A sabedoria de Salomão, podemos ver no livro de Reis, capítulo 3, ou 2 Crônicas. Aqui você pode ler o registro do rei Salomão, aonde Deus apareceu para ele num sonho. Certa vez Salomão estava dormindo, e ali o Senhor visitou ele naquele momento. E ali o Senhor lhe perguntou o que ele desejava receber. Deus nessa noite pergunta para você, o que é importante, o que você quer receber da parte de Deus. Deus, ele tem tudo e todas as coisas para entregar para mim e para você. Mas aqui, como Deus, ele fez essa pergunta para Salomão, ele poderia pedir riquezas, longevidade ou honra. Porém, o jovem rei pediu sabedoria. Isso é um coração compreensível para poder governar prudentemente o seu povo. Ou seja, Deus chegou, o que você quer, meu filho? O que você quer? Pede que eu te darei. E ele naquela noite, Senhor, eu quero sabedoria para que eu venha governar este povo, para que eu venha governar esta casa, para que eu venha administrar tudo aquilo que vem estar na minha mão. Então, o Senhor naquela noite, o Senhor encheu ele com um espírito de sabedoria. Deus nessa noite quer entregar para você esse mesmo espírito, um espírito de sabedoria, porque se você tiver esse espírito de sabedoria, este conhecimento, esta revelação de Deus sobre sua vida, eu creio, meu querido e minha querida irmã, você que me assiste, que você que está nos acompanhando, tudo o que estiver no seu coração vai ser acrescentado. Porque se você, querido, não tiver sabedoria, aquilo que vier sobre sua mão pode ser como uma água que quando você vai pegar ela vem escorrer sobre os seus dedos. Então, Salomão, um rei sábio, e nesse contexto aqui do livro de 1 Reis, capítulo 3, aqui, dos episódios que mais destaca a sabedoria do rei Salomão, é que duas mães compareceram à sua presença disputando um único recém-nascido. O caso era bastante difícil, pois não havia nenhuma testemunha. Ou seja, era a responsabilidade diante dos reis ser levantados dos juízes.
Ele ali atendeu o povo, ele julgar toda a causa de cada povo. Um que tinha um problema ali com um animal, que um outro roubou, chegava até os juízes. E os juízes ficavam ali no momento certo ali, resolvendo todos os problemas. Problema de casamento, problema de plantação, problema que alguém furtou alguma coisa, problema que alguém comprou e não pagou. Então era responsabilidade de juízes. Aí depois entrou os reis assumiu essa posição, assumiu essa responsabilidade. Então os reis tinham um período que eles sentavam e mandavam os seus servos: hoje é o dia de eu julgar a causa do povo. Manda o povo se encontrar na porta do palácio, manda o povo vir até mim, e o rei ficava ali, porque o que o rei falava, a água parava. Se ele falava dá, tira, prende, manda embora, a palavra dele tinha autoridade. Então aqui, em meio a esse episódio, apareceu essas duas mulheres com essa criança. Então, nesta noite, querido irmão, querida irmã, vamos analisar essa história e ver o que podemos aprender acerca dessa situação que se deparou diante de Salomão. Porque tem situações que aparecem diante de mim e de você, que muitas vezes não temos resposta, não temos meios ou caminhos para que possamos resolver. Mas nesta noite, eu profetizo sobre a sua vida, eu libero uma palavra de Deus, que Deus vai derramar sobre você, Deus vai encher você nesta noite. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que você vai sair daqui cheio, que você vai sair daqui com uma resposta para esse problema que você está vivendo, que você está acarretando vários dias, vários anos, e não sabe como receber, não sabe como resolver. Mas o Senhor, aquele que tem o poder, o domínio e o controle de tudo e de todas as coisas, Ele vai chegar sobre você, Ele vai derramar sobre a sua vida. A disputa das mães. Podemos ver aqui nesse texto, duas mulheres disputando aquela criança. Duas mulheres vieram perante o rei, ambas alegando ser a mãe de um bebê. Cada uma afirmava que o bebê era seu, e a outra havia roubado o filho. Às vezes, se encontramos com essas situações. Às vezes, se deparamos como esse mesmo episódio. Então, enfrentamos situações semelhantes que é difícil discernir a verdade. Naquele tempo, a ciência não é como hoje. Poderia, naquele momento, no tempo atual, o juiz chegar diante dessas mulheres: vamos fazer o seguinte, cadê o teste do pezinho? Vamos fazer o DNA, manda ela ir no laboratório, pega o cabelo da uma, pega o cabelo da outra, ou pega o tipo sanguíneo ali, extrai o sangue e do bebê, e ali nós iremos saber. Vamos fazer o nome correto, o DNA. Naquele tempo não tinha essa evolução, esse conhecimento. Um momento tão difícil para Salomão resolver algo que tinha que ser preciso. Tem coisa na minha vida, na sua vida, que temos que tomar uma cartada só, temos que resolver. Chega a situações que, meu Deus, como eu irei fazer? Como eu posso resolver essa situação? Não sei. E agora? O que eu faço?
eu vou buscar o meu conhecimento humano, eu vou buscar aquilo que Deus que é grande, que pode trazer sobre mim a sabedoria. Mas Salomão, meus queridos irmãos, um homem onde qual não pediu nem tesouros, nem riqueza, nem honra, nem fama, que é diferente dos homens no tempo de hoje. Pessoas que buscam cargos, pessoas que buscam status, pessoas que buscam ostentar, pessoas que buscam estar no meio das pessoas, querer ser melhor que as outras. É uma pergunta que eu faço nesta noite: o que você veio buscar de Deus? O que você tem buscado de Deus para a sua vida? O que você tem buscado de Deus para o seu coração, para a sua casa? Eu creio que Deus, o que tem para entregar para você é mais do que aquilo que você pensa. A Bíblia vai dizer em Isaías: o meu pensamento não é o pensamento do Senhor, o meu caminho não é o caminho do Senhor, porque Deus, Ele tem o melhor. Deus, Ele tem aquilo que eu preciso realmente. Deus, Ele tem a paz que excede todo entendimento. Deus, Ele tem um projeto grande para você. Aquilo que você veio buscar, que homens desejam buscar nesta terra, querido, são coisas que a traça e a ferrugem vai consumir. Mas eu creio que aquilo que você busca diante de Deus, que é dos céus, que é a paz, que excede todo entendimento, que é o seu nome escrito no livro da vida, que é uma coroa que a qual Deus vai entregar para você naquele grande dia. Eu creio que isso é maior do que aquilo que a terra tem para entregar para você. Então Salomão, com essa situação difícil, mas ele sabendo o que iria proceder, porque ele tinha a sabedoria dos céus. Ele tinha sobre ele o Espírito de Deus. O Espírito de sabedoria repousou sobre ele. Salomão pediu por seus soldados. Ele chegou naquele momento: olha, eu sei o que eu vou fazer. O Espírito de sabedoria veio sobre ele. Ele chegou, chamou um dos seus soldados, me deu uma espada. E ele naquele momento disse que ia dividir aquela criança, aquele bebê no meio, dando a metade da criança para uma mãe e a metade da criança para outra. E ali naquele momento, a verdadeira mãe implorou a Salomão: desse o bebê a outra mãe, em vez de matá-lo. Salomão reconheceu a verdadeira mãe e deu-lhe o bebê vivo. Então ali Salomão, ele ali chegou diante dos soldados, ele sabendo que a mãe ia fazer de tudo para ver o seu filho saudável, o seu filho liberto, como todas as mães aqui estão, elas fazem de tudo para que o seu filho tenha uma vida digna, para que o seu filho tenha uma vida bem-sucedida, para que o seu filho ele viva bem. Assim eu creio que todos os pais, ele tem o mesmo pensamento, mas a mãe, ela ali com o seu coração materno, um amor tão grande, ela fez um sacrifício para que o seu filho, ele vivesse. Eu lendo aqui esse texto, trazendo essa revelação, eu me lembro que eu, antes de conhecer Jesus, antes de ter minha vida entregue para Jesus, a minha mãe, ela ia na igreja, fazia campanha, ela buscava na quarta, na sexta, no domingo. Se ela me assiste na noite, ela vai lembrar desse sacrifício que ela fez por mim, por meu irmão, por meu pai, por todo mundo da nossa casa. Ela ia, levava a nossa foto, colocava diante do pastor: pastor, ora para o meu filho, para que ele seja liberto do alcoolismo, para que ele seja liberto da prostituição, para que ele seja liberto dos vícios das drogas, para que ele seja liberto do tráfico, para que eles venham entregar a vida dele para o Senhor Jesus. E ali o pastor orava,
pegava a foto, entregava, consagrava diante do Senhor, e ali ela recebia um óleo ungido, chegava em casa, e nós estávamos em casa, ela pegava o óleo ungido, e ela pegava sobre minha testa: eu te consagro, eu te entrego ao Senhor, você vai servir ao Senhor. O meu irmão mais novo dormindo, o meu irmão estava no tráfico, ela ali ministrava sobre a vida dele, ela ministrava sobre o coração, ela ungia a boca dele: a partir de hoje você não bebe mais, a partir de hoje você não usa mais droga. E ele acordava: que é isso comigo, mamãe? Porque meu olho, minha testa está cheia de óleo. E eu ficava incomodado: mamãe, o que é isso? Você vai ser de Jesus, porque a palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por isso eu estou aqui nesta noite, porque a minha mãe, ela pagou um preço, ela fez de tudo, ela sacrificou a sua saúde, ela estava debilitada, ela foi diante do Senhor, ela foi no altar do Senhor, ela profetizou, e eu entreguei a minha vida para Jesus. O meu irmão foi liberto do tráfico, o meu pai foi liberto do alcoolismo. Então toda a nossa casa foi uma casa alcançada pelo poder, no nome do Senhor Jesus. Salomão viu ali o sacrifício da verdadeira mãe. Aquela mãe falou: não, entrega o filho para ela. Entrega o filho para ela. Eu não quero ver ele morto. E a outra, que não era o seu filho, porque elas eram prostitutas, viviam na mesma casa. E essa que era a mãe legítima do filho, ela dormia com cuidado ali com o seu filho. E a outra, com descuido, ela não estava nem aí para sua casa, ela não estava nem aí para o seu filho, ela dormiu, se debruçou sobre ele e matou ele asfixiado. E ela acordou cedo, viu que o seu filho estava morto, pegou e trocou com a outra, que o filho estava vivo. E a outra, quando ela acordou, viu o filho morto, e ela entendeu que não era possível ia acontecer daquele filho dela morrer, porque ela sabia daquela mulher que ela não tinha os cuidados de uma mãe, uma mulher não era sábia, que a Bíblia vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola, ela derruba com as próprias mãos. E chegaram dentro do rei com essa criança, uma falar que era filho, outro que não era, outro que era e não era, e o rei decidiu: corta no meio. E a quem era mãe falou: não, devolve para outra, que eu não quero ver meu filho morto. Então, queridos, o diabo, ele vem com astúcia para roubar aquilo que Deus te entregou. O diabo vem com situações para roubar o ministério, sua vida, para roubar seu filho, para roubar seus sonhos, seus projetos. Aqui entendemos aqui que temos que orar e vigiar. Porque o ladrão, ele veio para roubar e matar e destruir. Mas a Bíblia vai dizer no texto de João 10, a partir do B desse texto, que Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Então você tem que orar, buscar, vigiar para aquilo que o inimigo venha tentar tirar de você. O inimigo não brinca, ele não tem misericórdia, ele não quer saber se você está falando a verdade ou brincadeira. Ele vai entrar contra a sua vida, e se você não estiver preparado, se você não está edificado em sua casa, se você não buscar sabedoria da parte de Deus, para que você venha repreender este mal, ele vem visitar você no momento que você não espera. Mas nessa noite você vai sair daqui entendido daquilo que Deus tem para você. Que Deus é aquele que capacita o homem. Deus é aquele que
da estratégia. Deus é aquele que reverte toda a situação. Jesus é aquele que veio para desfazer todas as obras das trevas. E aqui, para continuarmos, a mãe genuína, verdadeira, a original, preferiu a vida do filho, mesmo distante dela, ao invés perto dela, mas morto. Não. Prefiro ele lá, vivo, eu vendo ele crescer, do que ele morto na minha frente. O que você está preferindo nessa noite? A vida ou a morte? Você tem que buscar a vida. Você tem que buscar a presença de Cristo na sua vida, na sua casa. Porque muitos estão aqui com a sua alma ferida, o seu espírito morto. Pessoas que estão vivendo como mortos vivos, que não oram mais, que não buscam mais a presença do Deus Todo-Poderoso. Pessoas que não adoram mais o Senhor. Pessoas que vêm só para bater o protocolo na casa do Senhor. Pessoas que não dão mais glória a Deus. O diabo quer fazer isso com você, quer parar você. Porque a raiva do diabo é ver você prostrado na presença do Senhor, é ver você adorando a Deus, é ver você glorificando o Senhor, é você exaltando o Senhor no meio da tua prova, no meio da prova que você está vivendo. O diabo quer colocar você no chão, prostrado, chorando, blasfemando contra o Senhor, mas Deus nesta noite, Ele vai reverter a sua situação. Deus, Ele vai trazer uma estratégia para você, um êxito, para você conquistar o êxito na sua vida. Ainda que você está na prova, você vai estar dando glória a Deus. Ainda que você está passando por problema financeiro, você está dando glória a Deus. Ainda que a sua casa está bagunçada, você está dando glória a Deus. Ainda que o seu marido está perdido no alcoolismo, seu filho está na droga, seu filho está no mundo, está rebelde, desobediente, você está dando glória a Deus, porque aquele que entrega os teus caminhos ao Senhor, Ele satisfará todo o desejo do seu coração. Nesta noite, Deus me trouxe aqui com toda a autoridade para declarar para você que Ele está no controle, Ele está na direção, Ele não perdeu a direção, nada sai do controle dEle. Ele é aquele que abre, Ele é aquele que tem a chave de Davi. A porta que Ele abre, ninguém vai fechar. A porta que Ele abre, ninguém vai abrir, porque Ele é o teu Deus, porque Ele é o teu Senhor, porque Ele é o teu refúgio, porque Ele é a tua fortaleza. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A justiça divina vemos operar ali naquele momento. Salomão buscou perdi o raciocínio aqui. Mas a sabedoria de Deus na vida do rei expôs a mentira. Ali o que estava mentira, ali o que estava em oculto, saiu para fora. Porque Jesus, Ele veio desfazer as obras das trevas. Tudo que está em mentira na sua vida, tudo que está ali de engano, todo espírito de engano, Deus vai tirar. O espírito de mentira ali saiu ali naquele meio. Deus livrou o filho. Deus, Ele vai trazer o livramento. Porque a sabedoria dos céus vindo sobre a sua vida, Deus vai trazer o livramento para a sua casa, sua família, seu esposo, seus filhos, seus entes queridos. Trouxe a paz para aquela mãe. Tem muitas pessoas aqui que não dormem direito, pessoas depressivas, pessoas com ansiedade, pessoas que não têm um sono, um descanso no Senhor, pessoas que andam preocupadas, não sabem como resolver, pessoas pensando em tirar sua própria vida, que não tem mais paz.
Mas a sabedoria de Deus na vida do rei trouxe tudo isso. Deus vai trazer a paz. Deus vai trazer a paz no seu coração. Deus vai trazer a paz. A paz que excede todo entendimento. Deus vai trazer o livramento. Certa vez, o soldado, quando estava ali cuidando de Paulo e Silas, foram presos ali, Deus abriu as portas ali, e o soldado ali, quando viu aqueles homens de Deus sendo soltos, aquele soldado ali que estava incumbido de cuidar daqueles homens, ele queria se suicidar, e aqueles homens de Deus falaram: não, espere que nós estamos aqui. Aí ele perguntou naquele momento: como eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E deixou claro, durante a decisão, que tal sabedoria só poderia vir vindo de Deus, mostrando que Deus era com ele. Isso gera temor de Deus. A justiça divina, Salomão buscou justiça divina para resolver o conflito. E confiou na sabedoria de Deus para resolver o problema. Você precisa confiar na sabedoria do Senhor. Você precisa confiar. Você precisa entregar. Você precisa descansar. Deus vai trazer a resposta. Não afoba. Não fica desesperado. Que a resposta certa vai vir. Que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes diz: seu trabalho, sua casa, seu dia a dia, a resposta que você veio buscar, acalma seu coração. Confia somente no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Como eu posso receber a sabedoria de Deus? Como eu posso receber? Como eu tenho? Como que essa sabedoria, como que isso pode chegar até mim para que esses problemas venham e eu seja igual a Salomão? Você pode receber a sabedoria de Deus quando você busca a intimidade com Ele. A Bíblia ensina como alcançar sabedoria. Toda sabedoria verdadeira vem de Deus. Intimidade, querido. Intimidade. No seu quarto. No seu oculto ali, no seu momento. Se derrama. Se chega diante dele: Senhor, eu estou contigo. Ainda que tudo isso me alcança, eu não vou desistir. Eu quero estar mais próximo. O Senhor é tudo que eu preciso. Não vou te abandonar. Me ensina a confiar no Senhor. Eu quero me chegar. O Senhor não rejeita um coração quebrantado, um espírito contrito. Então, querido, a sabedoria de Deus é muito maior que a sabedoria humana. Ele conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para cada pessoa. Para alcançar a sabedoria de Deus, a Bíblia diz que você precisa conhecer. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que eu conheço? Será que eu sou íntimo? Será que eu estou próximo? Será que eu sou igual os apóstolos que andam junto, deito no peito ali, igual João, um dos apóstolos, Pedro, desculpa. Ou sou igual a multidão, só vou diante dele quando eu preciso de alguma coisa. Preciso de um milagre. Preciso de algo para minha casa. Quando eu obtenho aquilo que eu desejo, eu esqueço ele. Eu preciso conhecer. A sabedoria de Deus é espiritual. Quem não conhece a Deus, não entende a sabedoria de Deus. Através de Jesus você pode conhecer a Deus, porque quem aceita Jesus como seu Salvador recebe o Espírito Santo dentro do seu coração. O Espírito Santo ensina, ajuda a entender o caminho de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, quando eu recebo a Jesus, quando eu entrego minha vida, quando eu
me coloco à dependência, quando eu aceito verdadeiramente como meu Senhor, como meu Salvador, o Espírito de Deus vem sobre mim. Eu sou revestido pelo Espírito Santo, mas Jesus também ele acrescenta, porque aquilo que é de homens, João Batista, ele batizou com o batismo das águas, aquilo que veio da terra, mas Jesus é o único aquele que pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele pode acender o seu coração, ele pode derramar sobre você, ele pode colocar você no caminho verdadeiro, um caminho onde qual você vai obter êxito na sua aprovação. Então, querido, é um caminho estreito, eu não vou mentir, é um caminho que você tem que estar ali, abaixando, pulando, mas Jesus vai estar junto com você, Jesus ele vai segurar na tua mão. Eu estou contigo, meu filho, e vamos junto nesta caminhada. Eu não vou deixar você sozinho, e estarei contigo até a consumação dos séculos. Então você não está sozinho, meu irmão. Você, meu querido irmão que está aí, não está sozinho. Entrega o teu caminho, entrega o seu coração hoje, quebra a dureza do seu coração, não confie em homens, não confie na força do seu braço, busque de Deus a conhecimento, a sabedoria, entrega os seus problemas, entrega tudo que você tem para Ele. Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você também, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então teme ao Senhor. Aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor. O que você veio pedir hoje? Aí na sua casa, o que você quer? O que você precisa? Deus sabe o que você precisa. Você precisa da presença dEle. Você precisa orar. Porque como eu vou buscar algo de Deus para a minha vida, uma resposta, uma sabedoria, um conhecimento, me revestir, se eu não oro? Salomão, ele ali orou com Deus, falou, me dê sabedoria, que eu venho cuidar da minha casa. Se você quer sabedoria de Deus, peça. Deus quer lhe dar sabedoria, basta pedir. Tiago 1,5 diz: para receber a sabedoria, você precisa buscar a sabedoria. Torne a sabedoria em seu alvo, em seu desejo. Procure por ela e não desista de pedir a Deus. Anseie. Eu todo dia, meu irmão, minha irmã, eu não peço, Senhor, eu quero bater uma meta de minha empresa, eu quero faturar tanto, eu quero isso, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Me dê sabedoria para mim ser um ministro da tua casa. Me dê sabedoria para mim ser um bom marido. Me dê sabedoria para mim ser um bom pai. Me dê sabedoria para mim ser um bom filho, um bom amigo, um bom patrão, um bom servo. Senhor, me capacita, Senhor, porque eu preciso, eu desejo, eu anseio todos os dias pela sabedoria que vem da parte do Senhor. Eu sei que se eu tiver sabedoria, tudo vai me ser acrescentado. E eu preciso aplicar a palavra de Deus, já estou encerrando. A Bíblia diz que você encontra muita sabedoria de Deus, então leia a Bíblia, estude, procure entender a Bíblia. Diz que você aplica a sua vida, dedica a conhecer mais a Bíblia. Salmos 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela vai te dar a direção, o norte, o conhecimento, a resposta do que você precisa. Tudo que você precisa está aqui. Guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. E para concluirmos, quero convidar o ministério de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Os 45 minutos do segundo tempo encerrei.
a história das duas mães nos ensina a confiar na sabedoria divina para resolver nossos conflitos. Como Salomão, devemos buscar a sabedoria de Deus em todas as coisas. A verdadeira mãe estava disposta a abrir mão do seu filho para que ele pudesse viver. Esse é o amor sacrificial de uma mãe, um reflexo do amor de Deus por nós. Deus, Ele ama você. Deus, Ele me ama. O amor de Deus foi incondicional. Ele ali enviou o seu Filho para que eu e você pudéssemos estar novamente na presença dEle. Porque maior amor de Deus por nós não tinha como ser medido, porque Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele, eu, você, crescemos nele, não perecemos, mas eu e você tenhamos a vida eterna. Deus, Ele te ama. Nessa noite, convido você a baixar sua cabeça. Aquilo que você veio buscar, aquilo que Deus, Ele tem para você, Ele quer entregar. Deus quer encher você nessa noite. Deus quer encher você aí na sua casa. Eu agradeço a Deus, porque aqui tem um povo apaixonado, tem uma igreja disposta a todos os dias se entregar ao Senhor. Uma igreja que não nega a sua fé, uma igreja que não se corrompe, uma igreja que busca viver os sonhos de Deus e os projetos que Deus tem. Eu quero orar. Fica de pé e abre a sua mão. Abra a sua mão. Você que está na sua casa, não sei como você está aí, abre a sua mão, que Papai do céu quer entregar. Papai do céu quer derramar nessa noite a sabedoria que vem dos céus. Você vai sair hoje daqui com a sua mente aberta. Puxa, eu não sabia como resolver. Como minha mente estava travada, olha esse problema tão fácil. Meu marido, eu ficava brigando, minha esposa ficava brigando, meus filhos ficavam brigando. Não, a causa eu vou levar igual essas mulheres levaram até Salomão. Eu vou levar diante de Deus. Deus, Ele vai julgar minha causa. Deus, Ele vai me obter o êxito para o problema que eu estou passando. Abre suas mãos, eu vou profetizar. Eu vou liberar sobre sua vida esse espírito de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, a tua igreja está aqui, estão nas casas. Pai, eu te dou graças, eu te louvo na beleza da tua santidade. Deus, nesta noite, como foi ministrada a tua palavra, pois a tua palavra ela não volta vazia, a tua palavra que o Senhor zela dela. Pai, a tua igreja veio hoje aqui, elas têm um desejo imenso no coração de buscar do Senhor a resposta, a sabedoria que vem dos céus. Derrama sobre eles o espírito de sabedoria. Pousa sobre eles, Senhor, esse mesmo espírito que veio sobre Salomão. Ó Pai, em nome de Jesus, toda mente travada, toda, Senhor, a confusão que caia por terra. Nesta noite, haja neste lugar a unção do Senhor, a unção que quebra todo jugo. Que aqui, Senhor, que cada irmão, cada irmã, aqueles que representam todas as famílias, eles vão até suas casas e sabendo, Pai, que o Senhor é o Deus
é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de promessa, o Deus que faz abrir o mar, o Deus que derrama, o Deus que faz abrir as portas. Nesta noite eu repreendo agora toda distorção de mente, toda confusão, toda enfermidade, todo mal caia por terra agora. Vai recebendo, recebe o espírito de sabedoria, recebe. Eu profetizo em nome de Jesus, vai recebendo aí, recebe você na sua casa, essa unção de Deus, essa unção que vem do céu, porque a palavra de Deus diz que o homem não recebe nada se do céu Deus não conceder. É nesta noite, Senhor, que aqui estão uma igreja vitoriosa, uma igreja que avança, uma igreja que conquista. Se você acredita, dê um glória a Deus, aplauda o Senhor. O testemunho do evangelista é muito forte. Uma mãe que orou por uma família inteira. Eu quero falar para você que está orando por alguém, por um parente, por um filho, por um irmão, pelo esposo. Vem à frente. Vem à frente, porque a mesma unção que está neste ambiente, ela vai ser derramada sobre você. Lembra daquela pessoa que você tem orado, que você tem colocado no altar agora? Vem aqui à frente. Eu quero pedir por evangelista Exander, ele está ungindo essas pessoas que têm orado e buscado no Senhor essa resposta. Um dia a mãe dele foi colocada ali, as fotos, aonde parecia que já não tinha mais jeito. Era um filho drogado, um filho na facção, um filho na bebedice, na prostituição. Mas o Senhor ouviu o clamor de uma mãe. O Senhor ouviu. E o Senhor tem ouvido também a sua oração. O Senhor está respondendo. Diga, Senhor, meu milagre vai acontecer. O bom filho a casa torna. Entenda que o Senhor vai te dar sabedoria até da forma que você vai orar. Espera, o milagre vai acontecer. Há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Sabe, aquilo que talvez você já tenha até desanimado de tanto orar e pedir. O Senhor é fiel para responder. O Senhor é fiel para concluir, porque Ele é o nosso Senhor. Para Ele não há nada impossível. Existe algo impossível para o nosso Senhor? Oh Jesus, nós queremos encerrar te adorando, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Oh Espírito Santo, visita a nossa casa, visita a nossa família, visita a nossa parentela, meu Senhor. Visita, Senhor, com a unção, com a autoridade que vem do Senhor. Dá-nos, Senhor, sabedoria, Senhor. Dá-nos sabedoria para lidar com aqueles que ainda não te conhecem, porque o nosso testemunho falará mais alto. Trate o seu irmão com amor. Trate aquela pessoa